Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor a todos. Que bom ter vocês aqui conosco. Sejam bem-vindos a mais um culto do Falando de Deus. Eu sou a pastora Andy Medrado e este é o pastor Arthur. Amém. Eu gostaria de dar as boas-vindas a você que acabou de entrar na transmissão. Eu não sei se você está no seu carro, na sua casa. Seja bem-vindo. Compartilhe o link desse culto com um amigo seu. Vamos juntos louvar e adorar o Senhor. Você que tem um pedido de oração, já coloca ali no chat, que no final da transmissão nós vamos orar por você. Amém. Não esqueça de se inscrever no canal, você que ainda não se inscreveu, no canal do Ministério Folha em Branco. Já deixa o seu like dos outros cultos e compartilha com seus amigos. Eu espero que a palavra fale com você tremendamente e que esse culto seja bênção na sua vida. Amém. A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos. Eu quero te convidar hoje para juntos adorarmos o Senhor, entregarmos o nosso louvor a Ele. Você que acabou de entrar na transmissão, eu não sei onde você está, se você está na sua casa, na casa de um familiar, talvez no seu carro. Vamos adorar o Senhor? Vamos ouvir uma palavra vinda do trono? Eu quero te convidar para entregar o seu melhor para Ele. E eu quero te falar que Jesus te ama. Jesus te ama do jeitinho que você é. Às vezes você se pergunta, né? Mas eu não sei pregar tão bem quanto ele, eu não sei cantar tão bem quanto ele, eu não sei muito da Bíblia, mas Jesus te ama e Ele quer ter um relacionamento contigo. Parte desse relacionamento com Jesus é adorar, é entregar o seu melhor, é louvar, é entregar o seu louvor a Ele. E eu quero te dizer outra coisa também. Você sabia que Jesus não faz acepção de pessoas? O mundo faz, né? O mundo faz, mas Jesus não faz. Aqui em Atos 10:34 diz: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus fizesse acepção de pessoas, se Jesus fizesse, não teria escolhido Pedro. Pedro era pescador, né? Era meio bruto. Andando com Jesus, tinham pessoas que eram mais simples, tinham pessoas como Paulo, não é? Paulo mais tarde veio a servir Jesus. Então, Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se você tem faculdade, se você não tem, não importa que carro você dirige, que casa você mora, Deus não está preocupado com isso. Para o mundo, eles escolhem os que têm boa aparência. Você lembra Samuel? Samuel foi escolher Davi e entre os irmãos ele olhou os que tinham boa aparência. E Davi estava lá fora cuidando das ovelhas. E era esse que Deus já tinha escolhido para ser o rei. E o mundo é assim, né? Ele vai pela aparência. Os que têm uma situação financeira boa, os que são mais bonitos, que se vestem melhor. E os que não têm, para o mundo, vai ficando em segundo plano. Só que para Jesus, não. Os que o mundo não quer, os que o mundo despreza, Jesus ama. Deus não despreza você. Deus te ama do jeitinho que você é. E hoje Ele está te convidando para você fazer parte da vida, caminhar com Ele. Ele quer mudar a sua vida. Vamos louvar o Senhor e nesse louvor eu te peço para você entregar o seu coração a Ele. Amém? Glória seja dada a Deus. Entra na minha casa, Senhor. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir bem mais alto
que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero olhar somente a ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Glória seja dada a Deus. Como Zaqueu, eu quero subir bem mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, Senhor. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim, Senhor. Entra na minha casa hoje, Jesus. Glória seja dada a Deus. A paz do Senhor, amada igreja, amado irmão, amada irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E antes de irmos para a palavra,
eu gostaria de expressar a minha alegria de nós termos visitado no dia 1º, o que antecedia ao feriado, a casa do nosso querido irmão Ivo e da sua esposa, a irmã Sandra. Fazia muito tempo que nós não vimos. E lá estavam reunidos aproximadamente 30 pessoas sedentas da palavra, sedentas de agradecer a Deus, de louvar a Deus, de buscar ao Senhor. Foi tudo realizado, né? Quem nos convidou foi o nosso amado irmão Domingos e a irmã Valéria, da igreja IERP. Nós agradecemos muito pela vida deles, por a oportunidade que nós tivemos. Foi um momento muito bom, um momento muito gostoso na presença de Deus. E Deus falou grandemente naquele lugar. Louvado seja Deus por esta família, por todos que lá estavam e que nos receberam com muito carinho, em nome de Jesus. Antes de entrar na palavra, também gostaria de fazer uma pequena introdução. Eu creio que todos nós já tivemos na nossa história, ou temos, né, um fã. Nós somos alguém que nós achamos que, pô, aquele é meu fã. Na minha adolescência, eu tinha uma cantora que eu amava muito ela. Nossa, eu era muito fã dela. Ela chamava Tina Charles. Acho que você nunca ouviu falar nela. Uma hora você olha no YouTube lá e fala, pô, isso é coisa de velho. Mas ela tinha umas músicas muito bonitas e eu gostava muito dela, né? As suas canções, eu vivia ouvindo seus LPs, comprava toda a sua coleção. Toda vez que ela gravava um novo LP, LP é aquele disco de plástico gigante, né? Para quem também não conhece, né? E eu gostava de ouvir, né, as suas músicas. Hoje, pelo que eu vi na história, ela está com 67 anos, mas ainda faz shows. Mas eu nunca tive o privilégio, né, de poder assistir um show dela ao vivo, né, ou sempre foi pela televisão ou através dos LPs. Ela nasceu, né, em Londres, no Reino Unido, e realmente eu tinha um carinho muito grande por essa cantora e gosto ainda das músicas dela. Se nós pesquisarmos na internet também, nós vamos encontrar várias situações em que famosos, né, aparecem de surpresa para os seus fãs. Se você pesquisar, você vai encontrar várias situações, de várias maneiras isso acontece. Mas um dos casos me chamou muito a atenção, que eu queria compartilhar com você, foi do ator de cinema Johnny Depp, que interpreta o capitão Jack Sparrow, da série Piratas do Caribe. Ele é muito bom no que ele faz, né, e cativa demais as pessoas. Então ele apareceu de surpresa em um hospital infantil em Vancouver, no Canadá. E ele foi caracterizado como o capitão Jack Sparrow, como um pirata famoso. Então ele surpreendeu todas as crianças que ali estavam e proporcionou naquela visita surpresa uma grande alegria de poderem vê-lo de perto, poderem conversar com ele. Eram aproximadamente 70 crianças que estavam ali internadas com vários tipos de enfermidades, a principal era o câncer. E o que esses famosos fazem, né, é levar um pouco de alegria aos seus fãs, né, aqueles que admiram o seu trabalho. E alguns até ajudam, né, ou contribuem financeiramente com algumas entidades sociais pelo mundo. Mas sabemos que o homem consegue ir até um ponto para ajudar a quem precisa, para ajudar o próximo, e trazer um pouco de alegria. Mas nós temos um limite. Mas eu quero falar de um homem muito famoso, que passou pela terra e surpreendeu todos os seus fãs e ainda surpreende todos os seus fãs, porque esse homem não só nós admiramos muito ele, mas ele sempre onde passa, ele opera um milagre. Esse homem se chama Jesus. E o personagem que teve um momento assim muito especial com Jesus se chama Zaqueu. E eu queria ler com vocês a palavra que relata a história de Zaqueu e como ele foi surpreendido por Jesus. Em Lucas 19, do versículo 1 ao versículo 10, eu convido a você, se for possível, abrir sua Bíblia e acompanhar a leitura de Lucas 19, do versículo 1 ao versículo 10. Uma palavra conhecidíssima, mas eu tenho certeza que a palavra se renovará em nossos corações hoje e Deus trará algo diferente às nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus,
mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém, amém. Eu vou até pedir perdão, estou um pouco rouco. Acho que foi tanto nós louvarmos, agradecermos o nome na visita, que minha voz acabou sendo consumida. Mas vamos aprender um pouco dessa palavra, vamos estudar essa linda passagem de amor de Cristo e de como Cristo surpreende e muda a vida de Zaqueu e de todos na sua casa. Eu quero que você comece a viver em sua vida essa passagem bíblica, deixando o Espírito Santo agir dentro de você, revelar a você a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor começa relatando que Jesus vinha de cidade em cidade até chegar a Jericó. Jesus estava passando por Jericó porque era caminho para que ele pudesse chegar a Jerusalém. Então Jesus estava a caminho de Jerusalém e Jericó ficava no trajeto. Por isso ele tinha que passar, tinha que atravessar a cidade de Jericó. Jericó é uma cidade palestina situada na Cisjordânia e ela fica a 27 quilômetros de Jerusalém. É uma cidade bíblica com uma importante e muito importante e que fica no Vale do Jordão, descrita no Velho Testamento como a cidade das palmeiras, considerada a mais antiga cidade existente, com mais de 10 mil anos. Então era necessário passar por Jericó. 27 quilômetros não é uma distância longa, claro que a caminhando acaba sendo, mas Jesus tinha que passar por Jericó de qualquer maneira para que ele pudesse chegar a Jerusalém, e pelo menos pelo caminho mais curto que deveria ser esse a percorrer. Aí no versículo 2 diz assim: havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Esse versículo nos leva a crer que Zaqueu morava em Jericó. Mas ele era um publicano, interessante que ele era publicano e judeu. Um judeu que se tornou publicano. Os publicanos, nós até falamos em culto passado, eram pessoas, né, que representavam a classe dos coletores dos impostos das províncias do Império Romano. Então o publicano era responsável pela renda do Império Romano. E ele era uma pessoa odiada. Ninguém gostava de um publicano, porque ele vinha para recolher os impostos. Só que o problema é que ele não recolhia o imposto devido. Ele extorquia as pessoas. Ele recolhia mais do que deveria recolher. Por quê? Para se enriquecer. E Zaqueu estava enquadrado nesse cenário. Mas como um judeu pôde chegar a ser um republicano? A Bíblia não relata, mas se nós imaginarmos hoje como é que é feito um concurso público, você tem que fazer um teste, se comprometer a cumprir uma determinada função, provavelmente foi a mesma coisa que aconteceu na época. Mas no caso do Zaqueu, além de ser publicano, ele era chefe dos coletores de impostos. Ou seja, ele era uma pessoa importante para o Império Romano, porque ele coordenava os demais publicanos que faziam a coleta dos impostos. Mas era uma pessoa muito odiada pelo povo, porque ele extorquia o povo, mesmo sendo judeu, mesmo, né, conhecendo as suas origens, né, conhecendo de onde ele veio, ele acabava agindo de uma forma inadequada. A sua posição o fazia um homem próspero, rico, poderoso, com autoridade sobre toda a cidade. Afinal de contas, ele era chefe dos publicanos. Então nós podemos utilizar, até como exemplo, para ficar mais claro, os cartórios. Os donos de cartórios, os cartórios de registro que a gente vê por aí, né? Os donos de cartório,
eles são muito prósperos. Mas não é simples você conseguir ser proprietário de um cartório. Agora melhorou um pouco, mas antes não conseguia. A burocracia, as regras eram muito rígidas, né? E normalmente, há um tempo atrás, quando o dono do cartório falecia, passava para a sua geração, era de geração em geração. Isso mudou, mas antes perpetuava numa mesma geração, numa mesma família, um dono do cartório. E todo mundo queria ter um cartório, porque era uma fonte de renda muito interessante. Similar ao trabalho do publicano, similar ao do que Zaqueu fazia, ao do que Zaqueu tinha como profissão. Então, Jesus não era contra os publicanos. Pelo contrário, se você ler lá em Lucas 3, 12, 14, olha o que diz. Alguns publicanos também vieram para ser batizados. E eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Versículo 13. E ele respondeu, Jesus, não cobre nada além do que lhe foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratique extorsão nem acuse ninguém falsamente. Contente-se com o seu salário. Jesus está dizendo, olha, cobra, mas cobra o correto dos impostos, mas sem extorquir o povo. Se essa é a tua profissão, essa é a tua atividade, faça ela com zelo, faça jus ao seu salário, mas não a use para extorquir o povo. Então Jesus não era contra os publicanos, porque eles seguiam o que era estipulado. É que nem hoje o imposto de renda. Nós temos que pagar o imposto de renda através daquilo do que nós temos declarado. Nós temos que pagar exatamente o que está ali. Seria injusto se alguém viesse extorquir além do que está ali na declaração, ali está imposto pelo governo. Era a mesma coisa que Jesus estava dando de exemplo. Aí no versículo 3 diz assim, e ele queria ver quem era Jesus, Zaqueu, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Vamos dividir esse versículo em partes para melhor entendimento. A primeira parte diz assim, que ele queria ver Jesus. Por que um publicano, rico, poderoso, desejava conhecer a Jesus? Você sabe me dizer? Simples de saber, porque apesar de rico e próspero, ele era um homem vazio. Nada completava ou lhe trazia alegria. Zaqueu estava vazio por dentro. Por quê? Porque Zaqueu era judeu. Ele conhecia as suas origens, ele sabia de onde ele veio, ele já tinha ouvido falar de Deus e da profecia de que viria um Messias. Por isso ele se sentia vazio, por isso ele queria conhecer a Jesus. Quantos homens ricos, famosos conhecemos e que entram em depressão, porque a riqueza, a ser famoso, não completa o vazio dentro do coração deles, acabam se envolvendo com drogas, acabam sendo presos e se envolvem em escândalos, tudo porque não conhece a Jesus. E Zaqueu estava nesse contexto. Zaqueu era um homem rico e próspero e poderoso, mas por dentro dele havia um vazio e era necessário ele conhecer a Jesus. Ele queria saber quem era o Jesus, de que tanto falava, de tanto ele ouviu falar, de seus feitos, dos seus milagres, do seu amor. Então ele toma uma atitude. Nós devemos tomar atitudes para podermos ver a Cristo. Ele toma uma atitude. Por que ele tomou uma atitude? Porque ele era de baixa estatura. Então ele não conseguia ver a Jesus por causa da multidão. Havia um obstáculo entre Zaqueu e Jesus. A multidão. Há um obstáculo em nossas vidas que se levanta para nos impedir de vermos a Jesus. No caso de Zaqueu, é a multidão. No seu caso, pode ser uma dor, uma enfermidade, um problema financeiro, um problema familiar, que se levanta tentando nos cegar em ver a Jesus. Então, na parte B do versículo 3, havia uma espécie relatada de obstáculo que impediria Zaqueu de ver a Jesus. Mas Zaqueu não se conformou com essa situação. Ele não se conformou do fato de haver um impedimento, um obstáculo que pudesse não permitir que ele visse a Jesus. E em nossas vidas também é assim. Obstáculos aparecem à nossa frente, fecha a nossa visão, fica tentando nos impedir de ver o Mestre, tenta dificultar nosso contato com Jesus, tirar nossa atenção de Jesus.
Havia um obstáculo a ser transpassado por Zaqueu. E esse obstáculo que se levantou sobre a tua vida, você também precisa passar por ele. E não desistir. E ir até o fim para ver a Jesus. Zaqueu não desistiu. Ele precisou ser forte e insistir. O obstáculo que é lançado, levantado à nossa frente, vem para tentar nos impedir de receber a nossa bênção, de nós vermos a Jesus. Aí continuando, pense comigo, irmão. Diante do obstáculo, o que poderia ter acontecido? O que poderia ter feito Zaqueu? Ele poderia ter desistido, não poderia? Ou ele poderia ter dito, vamos deixar para a próxima vez, quem sabe na próxima que Jesus passar aqui eu vejo. Poderia nem acontecer. Ou então, deixa para lá, hoje não vai adiantar nada ver a Jesus mesmo, vai ficar tudo na mesma. Ele poderia ter pensado dessa forma. Ou poderia encontrar qualquer outra justificativa para justificar o injustificável, de desistir, de não se esforçar em ver Jesus. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã, porque se você for firme, você vai ver Jesus. Seja qual for o obstáculo que se levantou à sua frente, não desista de ver ao Mestre. Temos que fazer a nossa parte, nos esforçarmos para conseguirmos ver o Mestre. Olha o que diz o versículo 4. Assim, correu adiante e subiu numa figueira. Então falamos Zaqueu. Correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Então Zaqueu, o que faz? Ele desiste? Não. Zaqueu corre. Ele corre à frente da multidão. Ele corre à frente daquilo que era um obstáculo para a sua vida. E a primeira coisa que ele queria fazer era vencer aquele obstáculo. Então ele começa a correr. Então, peraí, você está dizendo que eu tenho que correr dos meus problemas? Não estou dizendo que você tem que correr dos seus problemas. Eu estou dizendo que Zaqueu buscou uma estratégia para vencer aquele obstáculo. Busca uma estratégia para vencer o seu obstáculo. E Jesus vai te dar essa estratégia. A primeira coisa que devemos então fazer é correr sim. Assim como Zaqueu, podemos dizer que seria o mesmo que dizer, sai da frente porque eu vou passar. Ou serei o primeiro. Ou estou pronto para correr, ou eu vou me antecipar aos fatos. Tome uma atitude. Aí Zaqueu correu, em seguida o que ele fez? Ele subiu numa figueira brava, na continuação do versículo, que é um tipo de um sicômoro, é uma árvore, tá? A figueira brava, uma árvore frondosa, forte, grande, sem espinhos. Aí Zaqueu subiu na figueira brava. Por que nasceu figueira brava? Porque ela era resistente, ela tinha um tronco forte, era grande em circunferência, porque a copa era arredondada e permitia se apoiar, porque não havia espinhos na figueira brava, e porque as suas folhas em formato de coração, e uma coloração muito verde escuro, o protegia do sol. Veja que é uma árvore ideal e forte, ele buscou o melhor caminho. Ele precisava superar aquele obstáculo, era uma multidão muito grande, Zaqueu era baixinho. Eu não sei a estatura exata dele, mas diz a palavra que ele era pequena estatura, então ele era baixinho. Mas isso não era impeditivo para que ele visse o Mestre. Ele buscou ficar acima de seus problemas. Busque ficar acima dos seus problemas. Por isso a alternativa que ele encontrou foi subir na figueira. Porque havia pelo caminho. Ele correu à frente da multidão e subiu na figueira. Isso não garantiria a Zaqueu que Jesus passaria por ali. Mas ele tinha esperança. Ele confiou, ele tinha fé. Meu irmão, minha irmã, esteja pronto para superar as suas lutas, os seus obstáculos. Busque estratégia espiritual para vencer essas lutas. Corra, suba para conseguir superar seus obstáculos. Confie que Jesus vai passar pelo seu caminho. Aí o versículo 5 diz lá, quando Jesus chegou àquele lugar onde Zaqueu estava, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Veja o que a fé de um homem é capaz de fazer. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, havia uma multidão, meu irmão, naquele lugar, uma multidão acompanhando a Jesus. Pense a respeito, como um homem seria capaz de identificar no meio daquela multidão que havia um outro homem no alto de uma árvore para vê-lo.
Como isso seria possível? Como seria possível afirmarmos que Jesus passaria exatamente naquele lugar? Será que uma cidade tão grande não teria outras rotas, outros caminhos? Será que no percurso não poderia acontecer de Jesus resolver tomar outro caminho? Será que outras situações não tirariam Jesus, a atenção de Jesus para aquele caminho pela vida de Zaqueu? Sim, mas havia um propósito de Jesus passar por aquele lugar. Há um propósito de Jesus passar pela tua vida, meu irmão. Havia um propósito do Senhor para passar exatamente naquele caminho, naquele momento, naquele lugar. Deus marca conosco data e hora para o milagre acontecer em nossas vidas. Ao chegar naquele lugar, a primeira coisa que Jesus faz foi levantar a cabeça. Aleluia, glória a Deus. Zaqueu fez sua parte, superou o obstáculo que estava à sua frente. Temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos esforçar para superarmos nossos obstáculos. Jesus, ao passar por aquele lugar onde havia uma multidão, olha para cima e vê aquilo que os olhos do homem nada significa ou chamaria a sua atenção. Mas Jesus sabia que havia um homem arrependido naquele alto, naquela árvore, naquele lugar. Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece a nossa angústia, por isso ele vem sim para nos ver, mesmo que estejamos escondidos no meio da folhagem. Mesmo que estejamos escondidos no meio da folhagem. E por que Jesus se importou com um publicano? Por que Jesus se importou com Zaqueu, um homem odiado por todos? Um homem que ficou rico por roubar, extorquir o próprio povo? Um homem que estava a serviço de Roma, um homem baixo de estatura, insignificante, mas para Deus o que importa é o coração arrependido. Aleluia. O coração arrependido que importa para Deus. O resto, tudo fica para trás. O homem pequeno aos olhos dos homens, mas grande aos olhos de Deus. Podemos ser insignificantes e pequenos aos olhos dos homens, mas nós somos importantes e grandes aos olhos do Senhor. Deus confunde todas as coisas, Deus confunde os homens. Zaqueu não era o único a tentar ver Jesus, mas foi o único escolhido por Jesus. Aleluia! Você é o escolhido por Jesus, mesmo no meio da multidão. Você é um separado por Jesus. Você, meu irmão e minha irmã, não importando a situação, seja alto, seja baixo, seja rico, seja pobre, seja republicano, democrata, seja com títulos ou rótulos, o homem para isso pouco importa para Deus, porque Deus escolhe segundo o que ele vê no coração do homem. Foi assim com Zaqueu e é assim com nossas vidas. Não é nada diferente. Aí o que acontece? Jesus fala para Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, Zaqueu. Perceba que ninguém apresenta Zaqueu a Jesus. Quando chegamos a um lugar pela primeira vez, é normal que alguém nos apresente. Olha, esse aqui é o pastor Arthur, veio nos visitar. E você conhece as pessoas. Ou, se ninguém te apresentar, você mesmo se apresenta para aquela pessoa. Veja que nesse versículo ninguém apresenta Jesus a Zaqueu. Mas a primeira coisa que Jesus faz é chamar Zaqueu pelo seu nome. Porque Jesus conhece todas as coisas. Jesus nos conhece pelo nome e pelo sobrenome. Não é necessário ninguém nos apresentar, porque ele já nos conhece. Porque ele nos conhece, porque ele nos formou. Ele nos formou do pó da terra. Desce, porque hoje a bênção chegou à sua vida, diz o Senhor. Em outras palavras, desce, porque hoje eu mudo a sua história. Desce, porque hoje o milagre bate à sua porta. Desce, porque hoje eu vou sentar à tua mesa. Aleluia. Olha o que Deus está falando para nossas vidas, que falou para Zaqueu. A primeira coisa que Deus fez foi chamar a Zaqueu pelo nome. Jesus chamou Zaqueu pelo nome, porque ele conhecia Zaqueu. Ele o conhecia. Jesus nos conhece. A primeira coisa que Jesus faz é nos chamar pelo nome. E em seguida, Jesus manda Zaqueu descer depressa. E o que Zaqueu fez? Ele não titubeou. Ele correu e desceu rapidamente à presença do mestre. E desceu muito depressa. E chegou a hora de nós descermos. Mas descemos aonde? À presença de Deus, meu irmão. E o lugar mais próximo que nós temos que estar de Deus é aos pés do Senhor. É aos pés do Senhor. Então desça aos pés do Senhor. Desça aos pés de Deus. Primeiro nós corremos para ficarmos à frente do obstáculo. Depois a gente sobe
para ficarmos acima dos problemas. Aí, quando Jesus chega, nós descemos aos pés do Senhor, a presença do Mestre. Estar próximo de Deus requer de nós esforço. Temos que ter em mente que Deus quer de nós a nossa parte, o nosso esforço para alcançarmos os milagres, para vencermos os obstáculos, as muralhas que se levantam à nossa frente. Então chegou a hora de descermos aos pés do Mestre. Então desça, meu irmão, desça à presença do Pai, desça ao melhor lugar que podemos estar, que é aos pés de Jesus, desça para estarmos perto do Senhor, desça para você ouvir de perto a voz do Mestre, desça e viva o sobrenatural de Deus. Aí o Senhor diz a Zaqueu: eu quero ficar na sua casa hoje. Eu quero ficar na sua casa hoje. Olha que fantástico. O próprio Cristo se oferece a ficar na casa de Zaqueu. O próprio Cristo se oferece a entrar em nossas vidas, em nossa casa. Aleluia. O Senhor diz hoje: eu quero ficar na tua casa. Eu quero ficar com você. Já pensou a respeito? Já pensou que maravilha? O próprio Cristo em nossa casa. Havia milhares de pessoas naquele lugar querendo ver a Jesus, querendo estar próximo de Jesus, esperando o milagre de Jesus. Mas Jesus fez uma escolha. Jesus escolheu Zaqueu. Jesus te escolheu para ficar na tua casa. Ele está dizendo a palavra dele: eu quero ficar na tua casa hoje. O que você está esperando para abrir a porta? Abre logo. Jesus te escolheu hoje. Então não perca essa oportunidade de viver o milagre do Senhor hoje. Jesus diz: quero ficar em tua casa hoje. Aleluia. E o que você está esperando? Quando alguém que você que tanto deseja receber na tua casa, o que você faz? Você prepara o seu melhor aposento. Troque então as roupas de cama. Traga toalhas limpas. Prepare o seu melhor jantar. Coloque a melhor louça sobre a mesa, os melhores talheres e pratos. Tudo do bom e do melhor, porque o Mestre dos Mestres vem hoje ficar na sua casa, aleluia. Melhor deve ser oferecido ao Mestre, porque o melhor ele vai nos entregar. Glória a Deus. Recebe o Mestre. Aí no versículo 6 diz: então ele desceu, Zaqueu, rapidamente e o recebeu a Jesus com alegria. Zaqueu conhecia Cristo porque, afinal de contas, ele era judeu. Então ele ouviu falar do Messias, ouviu falar de Jesus. E mesmo Zaqueu sabendo que seria criticado e colocaria em risco a sua posição e a sua riqueza, mesmo assim, ele optou em receber o Mestre na sua casa. Ele optou em mudar a sua vida. Nada que as línguas dos homens falaram contra importava. O que importava para Zaqueu era receber Jesus em sua casa. Então Jesus viria para quê? Para preencher aquele coração vazio, trazer-lhe a alegria que o mundo não conseguia dar, que a sua riqueza não conseguia trazer, que aquilo que tinha conquistado com poder conseguia trazer. A vinda de Jesus em nossas vidas traz alegria, totalmente diferente do que o mundo pode oferecer, totalmente especial, inimaginável, contagiante. E era o que Zaqueu buscava. Aí no versículo 7 diz: e todo o povo viu isso e começou a se queixar. Parece que só aconteceu naquela época, né? Murmuração, ficar falando, apontando o dedo. Aquele cara é um pecador. Quem não é pecador? Quem não é pecador? Quem tiver pecado, ele atira a primeira pedra. Todos somos pecadores. O Jesus veio para salvar os pecadores. O médico veio para curar os enfermos. Para quem não crê, não busca, não recebe, sobra o quê? Murmurar. Dentro da igreja está cheio de murmurador. Não tem o que fazer, vai lá murmurar dentro da igreja. Capeta vai no meio da igreja para trazer contenda. O ímpio ou falso crente só faz isso. Murmura, reclama, critica. Murmura, reclama, critica. Murmura, reclama, critica. Sai fora dessas pessoas. Fica longe delas. Fica próximo de Cristo. Não dê importância ao que falo de ti. Se preocupe em focar a Jesus e na sua presença. Vá de encontro com o Mestre, não perca a oportunidade única na sua vida. Ouça a voz do Senhor lhe chamando pelo nome, dizendo: hoje eu entrarei na tua casa. Seja cheio de alegria, cheio da presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus.
Quem precisa de médico é o doente. Nós estamos doentes, precisamos do médico dos médicos, que é o Senhor Jesus. Somos todos pecadores e dependemos da misericórdia de Deus. Jesus sabia que Zaqueu precisava de um encontro com o Mestre, conhecia seu coração e sabia do seu desejo de ver o Mestre. Aí no versículo 8. Mas Zaqueu levantou e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. A primeira coisa, e a mais importante que um pecador deve fazer, é reconhecer os seus erros, seus pecados, sem ao menos Jesus perguntar: Zaqueu agiu como um réu confesso. O que é o réu confesso? Aquele que confessa liberdade, através da sua própria vontade, os seus erros, os seus pecados. E ele confessou a Jesus seus erros e pecados. O único que poderia lhe perdoar e transformar a sua vida. Ninguém mais, somente Jesus. Então Zaqueu sabia que tinha errado, que tinha pecado contra o seu povo. E através da sua vida de cobrador de impostos e de um publicano, ele pecou. Mas não temeu em se redimir, mesmo que lhe custasse toda a sua riqueza, tudo que ele tinha conquistado. O que para ele importava naquele momento era a riqueza dos céus. Aleluia. Para Zaqueu, a riqueza do mundo não completava a vida dele. Ele queria a riqueza dos céus. Entregar-se à riqueza dos céus, à riqueza do Senhor, que a traça não corrói, que o ladrão não rouba e que nada pode nos roubar. Mas aquilo que vem do mundo, a traça corrói, o ladrão rouba e muitas vezes não nos traz alegria. O seu coração já estava cheio da presença de Jesus e nada no mundo poderia mudar isso. Deus quer nos encher com alegria que jamais conseguiremos através do mundo, irmão. Jamais. Não é a riqueza do mundo que nos traz alegria, mas a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo. Aí no versículo 9, estamos chegando ao fim. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque Zaqueu confessou seus pecados, se entregou a Jesus, porque este homem também é filho de Abraão. Oh, aleluia! Todos nós somos. Veja que maravilha, toda a casa de Zaqueu foi salva. A bênção veio sobre a vida de Zaqueu e da sua geração. A bênção está sobre a sua vida, sua geração. Todos na casa de Zaqueu encontraram a salvação através de Jesus. Todos na casa serão alcançados pela promessa de Deus. Toda a tua casa serão alcançados pela promessa de Deus. Se alegre, pois Cristo chegou hoje em nossas vidas para habitar em nossos corações. Somos todos filhos de Abraão. Glória a Deus. Aí o versículo 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ide, pratique o ide e pregai o evangelho a toda criatura. Não haverá perdido quando Cristo passar. Se verdadeiramente buscarmos a Cristo, Ele fará morada em nossos corações, Ele nos chamará pelo nome e vai dizer, desce. Aprendemos com a lição de Zaqueu que devemos correr mais rápido do que os problemas e obstáculos. Temos que subir para conseguirmos ver a Jesus acima das nossas lutas e dos nossos problemas. Podemos estar escondidos no meio de uma folhagem, no meio de uma árvore, mas o Senhor vai nos ver sim. Rapidamente nós vamos descer aos seus pés e seremos abençoados. Aleluia. Esses são os ingredientes para uma vida de vitória e de bênção. Como diz o salmista, lá em Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, ou tudo ele fará. Entrega, irmão, todo o seu caminho ao Senhor. Confia no trabalhar de Deus, e o resto o Senhor fará na sua vida. Que essa palavra fique enraizada no teu coração. Eu quero orar por você, para que Deus entre na sua vida, e que você consiga ouvir com seus ouvidos espirituais a voz do Senhor te chamando pelo nome e falando para você, desça, porque hoje eu vou ficar na sua casa. O Senhor hoje vai habitar em nossa casa. Feche teus olhos, põe a mão no teu coração, deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Querido Deus, amado Pai, nós lemos agora uma palavra tão abençoada, Senhor. A história de Zaqueu nos ensinou tanto, Pai amado.
o quanto ele foi e se esforçou para tentar ver a Cristo e conseguiu. Ele conseguiu ver ao Senhor. E o Senhor o viu no meio daquela multidão. Assim como o Senhor também nos viu no meio da multidão. E o Senhor também nos chamou pelo nome. E o Senhor também disse hoje que o Senhor ficará na nossa casa. Que o Senhor fique eternamente na nossa casa, Pai. Nunca aparta de nós o teu Espírito, Senhor. Que a sua misericórdia esteja sempre em nossas vidas e em nossos corações, Pai amado. Visita cada um que assistiu esse culto, Pai, ou que irá assistir a esse culto, Senhor. Que ele possa ser cheio do teu Espírito, Pai querido. Que ele possa ser cheio dos dons espirituais. Que haja sede de buscar a tua presença, Pai, de poder ter experiências contigo, Pai querido. Que possamos ter ouvidos abertos a ouvir a doce voz do Senhor, dizendo: hoje eu vou ficar na tua casa. Vem, Pai querido, fica na nossa casa. O Senhor é bem-vindo. Nós amamos ao Senhor, Pai querido. Nós nos rendemos aos teus pés, Senhor. É em teu nome. Eu abençoo os teus filhos, a tua igreja. Eu abençoo a todos que estão assistindo a este culto. Em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Então Jesus disse a Zaqueu: desce depressa, Zaqueu. Hoje eu quero ficar com você na sua casa. E Zaqueu correu, atendeu mais que depressa, e Jesus se hospedou na casa de Zaqueu. Zaqueu, ele queria um novo rumo, queria dar um novo rumo para a vida dele. Ele procurava encontrar Jesus porque ele queria uma transformação. Ele desejava uma conversão. Ele queria mudar a vida dele. E ele recebe Jesus. E o Senhor está falando a mesma coisa para você. Ó, desce depressa, eu quero ficar na sua casa com você. Faça como Zaqueu, receba Jesus. Ele está batendo aí na tua porta. Ele está dizendo: ó, me deixa entrar. Me aceita como seu Senhor e Salvador. Zaqueu, ele desejava mudar a vida dele, transformar a vida dele. E eu creio que você também deseja. Que a sua vida seja transformada. Que você comece a sentir paz naquilo que você está fazendo. Porque se você está fazendo algo e não está te dando paz, Deus está no negócio. Tudo aquilo que Deus faz em nossas vidas tem paz, gera amor. Entende? Então, se você está sentindo vontade de mudar a sua vida, se você quer que a sua vida seja transformada, atenda a porta. Aceite Jesus, Ele está te convidando agora. E Ele está dizendo: ó, eu entrarei e cearei com você. Jesus aqui promete que quem abrir a porta para Ele, Ele irá entrar e fazer morada na vida dessa pessoa. Fará morada no coração dessa pessoa. Se você deseja abrir a porta para Jesus, se você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador, repita essas palavras comigo. Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu te peço para escrever o meu nome no livro da vida. Senhor, eu te convido para habitar no meu coração e na minha vida. Faz morada em mim, Senhor, para sempre. Amém. Se você aceitou Jesus e gostaria de deixar o seu nome no chat, nós iremos orar por você no final dessa transmissão. Amém. Amém? E você, já falou de Deus hoje? Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que assistiram esse culto conosco. Não esqueça que na próxima quarta-feira, às 18 horas, tem um novo culto no canal do Ministério Folha em Branco. Convide um amigo, convide um membro da sua família para assistir. Compartilhe o link desse canal com seus amigos. Amém. Em Números 6:24 diz: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto
e te dê paz. Amém. Se você ainda não se inscreveu no canal do Ministério Folha em Branco, já se inscreve, já convida um amigo para se inscrever também. Aproveita, assiste os outros vídeos e compartilha. Um grande beijo, que o Senhor te abençoe, que você tenha uma semana abençoada e até a próxima quarta-feira, às 18 horas, no canal do Ministério Folha em Branco. Amém? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, pois o Senhor é meu bem.